Bom dia, boa tarde, aliás, boa tarde, né? Todo dia eu falo bom dia. Estamos esperando a doutora Alice aqui. Opa, boa Oi, tarde. doutora Alice, como vai? Tudo bem? Tudo Que bom. Prazer e alegria! uma alegria enorme estar aqui. O prazer é meu também, muita alegria, que de uma forma assim, até incidental, né? Acabamos nos encontrando nessa É, live tão importante, não é? exatamente. E aprendi com as minhas amigas aí, olha, que eu estava cometendo um erro grave, viu? E aí elas me disseram, o seu papel não é esse, né? Eu falei, mas eu reivindico. Eu não vou abandonar a luta das mulheres, nem que elas não me permitam. Aí depois elas me orientaram direitinho, eu aprendi muito com esse processo, mas eu tinha tanta confiança no Dr. Gilberto Juste, que eu conheço há tantos anos, um homem tão íntegro, né? Que eu sabia que ia ser bom, mas realmente ia faltar, né? A visão da mulher mesmo, né? Então, acho que foi muito bom e a senhora ter aceito. Eu sei que a senhora remodelou toda a sua agenda para poder estar aqui, né? Porque eu Foi, insisti na urgência, né? Eu fiquei tão feliz, né? Então eu queria muito agradecer a senhora estar aqui. Doutora Alice, a senhora sabe o tema é um tema muito mais complexo do que imaginamos, né? A segregação vertical no mercado de trabalho, ela ainda impede o empoderamento da mulher, é real isto, não é? Eu vou falar uma coisa para a senhora, que as minhas amigas ficam bravas comigo, mas depois elas entendem que não é uma brincadeira. Eu sempre falo que eu vejo as pesquisas que homem ganha mais do que a mulher na mesma função, e que eu não acredito nas pesquisas, porque em todos os ambientes em que eu vivo, isso não acontece. que sorte, né, doutor É, Fernando? Que então, sorte sua. então eu falo para elas, né? Será verdade mesmo? Ou é coisa que vocês estão forçando um pouco a barra? E elas me mostram direitinho, né? Que realmente. Porque é inconcebível, quer dizer, é uma coisa assim, para mim, inconcebível, entende? Então, eu queria. Nós pensamos na live nessa questão da segregação vertical. Mas eu acho que a gente podia tratar de uma forma mais ampla a questão da mulher mesmo, sabe? Eu estudei bastante os três textos tributários de ontem para hoje, né? Também descobri coisas maravilhosas ali, né? Assim, doutora Alice, a senhora que tem um papel tão importante nessa luta, especialmente contra a violência da mulher, que é das grandes políticas públicas necessárias nesse país, e que, infelizmente, a violência aumentou agora na pandemia, né? Já há Muito, pesquisas concretas sobre isso. E o papel que a senhora exerce no Brasil todo, normalmente na Ordem dos Advogados do Brasil, onde estamos sempre juntos, né? Eu acho que a senhora pode dar uma visão um pouco mais abrangente ainda do que eu havia imaginado. Então, com a palavra, doutora Alice, e depois a gente vai batendo um papo, assim, eu Não, posso batendo interagir. papo aqui. Mas eu queria propor, doutor Fernando, uma dinâmica para a gente começar. E primeiro, claro, né, agradecendo essa oportunidade, dizendo que nós estamos todos aprendendo muito, né? A gente vai aprendendo a não ser machistas, nós vamos aprendendo a não ser racistas, né? E como sempre se diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E não basta não ser, dizer que é feminista, tem que efetivamente fazer alguma coisa em prol, né? Então, essa discussão que a gente está abrindo hoje, que na verdade é uma continuidade do que foi trabalhado ontem, né, pelo doutor Gilberto, é exatamente essa perspectiva, essa luta em relação à violência contra a mulher, ou mais do que isso, eu diria, em relação aos direitos das mulheres, foi uma luta que sempre foi composta de dois lados, o lado dos homens e o lado das mulheres. E todas as conquistas que nós, mulheres, conseguimos efetivamente
foi pelas mãos dos homens, porque, afinal de contas, nós não tínhamos os direitos e não conseguimos colocar esses direitos à força, né? Então, foram conquistas efetivamente trazidas pelos homens. Agora, o que a gente sempre fala em relação a isso? O direito das mulheres e a questão de lutar pelo direito das mulheres não é uma questão das mulheres, como a questão da violência contra a mulher também não é uma questão da mulher, é uma questão da sociedade. E é uma questão que envolve, portanto, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as orientações sexuais, pessoas de todas as religiões, ou seja, envolve toda a sociedade como um todo, né? E aí, nessa perspectiva que é importante a gente colocar, que todos nós temos que estar juntos, mas sempre, o que a gente sempre coloca isso no Conselho Federal da OAB, na Comissão da Mulher Advogada, em outros lugares, a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que eu sou vice-presidente, é exatamente isso. Não podemos, não é para que a gente ficar falando só para nós, mas nós também não podemos ficar só com os homens falando dos nossos direitos. Então, é sempre a gente dividindo esses espaços, porque nós temos duas questões que eu acho que é importante de colocar de plano. A primeira questão é a gente ter voz, as mulheres terem voz para falar dos seus problemas, mas não basta também, doutor Fernando, a gente falar para uma plateia só de mulheres, porque não adianta a gente falar de mulher para mulher. Nós temos que a sociedade, homens e mulheres, estarem com a voz ativa e também com os ouvidos para ouvir. Porque se a gente sempre fala, né, se a gente for falar da violência contra a mulher e falar das perspectivas de o que a gente pode fazer em relação a esse tema, de prevenção, qual seria a melhor prevenção em relação à violência contra a mulher que funcionaria 100%? É conversar com os homens e dizer para os homens não agridam mais as mulheres, não seria isso? Quer dizer, seria 100% uma perspectiva de prevenção que daria super certo. Mas, claro, o que nós temos que fazer? Então, essa questão da violência contra a mulher não é uma questão das mulheres falarem com as mulheres, não é uma questão só de nós falarmos na sociedade, é também de nós sermos ouvidas. Então, tem esses dois lados. Mas eu queria começar, professor Fernando, com uma dinâmica que é uma historinha que eu vou relatar aqui, uma historinha bem curtinha, bem pequenininha, e aí eu vou fazer uma pergunta no final da história. Eu até vou colocar aqui essa historinha no nosso chat, porque vai ficar mais fácil até para o pessoal acompanhar. Vamos ver se eu consigo aqui me acertar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Ele não aceita, porque é um pouco grande, ele não aceitou todos os caracteres que tem um número restrito, mas não deu certo, mas eu vou ler então aqui. A historinha é bem rapidinha, bem simples, diz assim, ó. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Então, vou ler de novo. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar este menino, ele é meu filho. E a pergunta é exatamente essa. Quem disse essa frase, não posso operar este menino, ele é meu filho? Então, para o pessoal que está aí nos escutando, quem está vendo, quem vai ver depois também essa live posteriormente, para pensar um pouquinho quem teria falado esta frase. Por que eu trouxe essa dinâmica, professor Fernando? Porque eu tive a oportunidade de já, inúmeras vezes, participar de cursos de capacitação de juízes e juízas que atuam diretamente com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tive a oportunidade de fazer curso de capacitação para juízes e juízas, para promotores e promotoras, para delegados e delegadas, para advogados e advogadas, para defensores públicos e defensoras públicas, e eu começava exatamente a minha capacitação projetando essa historinha lá no slide, né? E distribuía um papelzinho assim pequenininho, pedindo para que as pessoas que estavam participando respondessem, né, quem que elas achavam que teria dito essa última frase. E eu dizia: olha, o que vier na sua cabeça, coloca no papel. E aí eu distribuí o papel. E aí, 3 surpresas que eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira surpresa: a demora que eu percebia de alguns alunos que estavam lá no curso de capacitação em responder. Olhava lá para a tela, né? Olhava para a tela, olhava para o papel, olhava para a tela e para o papel e demoravam bastante para responder. E eu já ia recolhendo a resposta dos outros e tinha uns tantos que ficavam ali ainda pensando nessa questão. Então, a primeira surpresa é a demora de responder. A segunda surpresa:
eu dizia, não precisa dobrar o papelzinho, porque eu já vou ver as respostas agora mesmo, e a gente não precisa nem se preocupar em dobrar, que eu já vou ver as respostas. Aí vinha aquele papelzinho bem dobradinho, né? E aí Freud tem uma explicação para isso, a pessoa está insegura em relação à resposta. E a terceira surpresa, exatamente em relação às respostas. O que a gente observava, então? Que aquela resposta, que deveria ser a primeira, que deveria vir na cabeça de todo mundo, ainda que outras respostas também são possíveis, né, são aceitáveis, mas aquela primeira resposta, que é qual? Vamos ver se o pessoal, alguém já colocou aqui nas respostas, né, nos comentários. Mãe, é colocar, né, a mãe? Com certeza. O doutor Fernando, o professor Fernando já matou a charada aí. Mãe, poderíamos ter, doutor Fernando, a resposta tipo, havia uma relação homoafetiva, era um pai adotivo, mas seriam respostas suplementares, não a primeira resposta que teria que vir na cabeça. E aí, quando a gente percebe que em cursos de capacitação de pessoas que atuam diretamente com a violência contra a mulher, muitas vezes, em vários casos, vários casos, essa resposta não aparecia por escrito, né, no papelzinho que eu distribuí, a gente percebe que tem alguma coisa errada com a sociedade, né? E a gente percebe que esse tema é um tema super simples. Essa questãozinha é muito simples, mas ela trabalha com 2 deslocamentos. Um primeiro deslocamento importante que ela trabalha é tirando o que a gente sempre imagina da mulher, do local, que seria o local privado, né? E colocando ela no lugar público. Esse é o primeiro deslocamento que a gente faz. O segundo deslocamento que essa questãozinha faz, essa historinha, é exatamente colocar uma profissão para essa mulher e colocar um adjetivo, né? A pessoa mais competente do centro cirúrgico. E aí é que a gente vê exatamente a partir dessas dois deslocamentos, o quanto que nós ainda estamos impregnados de uma forma de pensar em relação à mulher que objetivamente prejudica essa mulher. Objetivamente prejudica essa mulher. Porque essa questão, quando a gente desloca, então, para a questão da participação da mulher na política, por exemplo, olha a dificuldade que a gente vai encontrar de se pensar. As pessoas nem têm a sensibilidade de pensar a mulher na política, porque já parte de um pressuposto que está lá introjetado, no sentido de que não é essa a função da mulher, né? E aí a gente encontra essas barreiras que são importantes da gente já começar trabalhando. E essa barreira, objetivamente, professor Fernando, vai fazer com que o Brasil, numa pesquisa agora de março deste ano, antes da pandemia, e antes do Brasil ter sido declarada a pandemia. É uma pesquisa que foi feita em vários países e incluiu o Brasil. E vai trazer a resposta no sentido de que, no Brasil, quase 90% da população, quer dizer, dos entrevistados, né, tem algum preconceito em relação à mulher. Então, olha, uma coisa bem objetiva, né? Quando a gente trabalha isso, falei da política, mas se a gente começar a trabalhar isso no mercado de trabalho, a gente já começa a entender algumas coisas que possam estar efetivamente ligadas diretamente a essa questão, né? Então, nós temos 2 questões importantíssimas para a gente falar, indo agora para o nosso tema mercado de trabalho. Então, objetivamente, o professor Fernando falou, né? Parece inacreditável que possa haver diferença salarial. E eu vou dizer, professor Fernando, nos mesmos cargos e funções, então vamos pensar na equiparação salarial, aquilo que a gente aprendeu lá no direito do trabalho, na equiparação salarial, nos mesmos cargos e funções, nós vamos encontrar uma diferença de aproximadamente 25% do salário da mulher em relação ao homem. Quando estão fazendo a mesma coisa. Quando não é a mesma coisa, quando você vê a renda salarial das mulheres e a renda salarial dos homens, é uma tristeza muito grande, uma diferença muito grande. Nós temos algumas profissões, como, por exemplo, dentro da advocacia, que chega a 70% a diferença salarial entre o advogado e a advogada dentro da advocacia. Então, são questões objetivas. E aí eu gosto sempre, né, nós que somos da área jurídica, né, falamos sempre isso, que contra fatos não há argumentos, né? Então, essa é uma questão importante. E outra frase que eu gosto muito de mencionar, que vai dizer que o que não se mede não se muda. Então, quando a gente começa a medir esses números no Brasil, e infelizmente a gente só começa a medir qualquer coisa em relação a homem e mulher no Brasil somente a partir da década de 90, até lá basicamente não existia nada, e a gente entende então como é que está a situação da mulher. Então, objetivamente, temos sim essa diferença. Não, claro, a senhora entendeu a minha figura de linguagem, né?
Para mim é uma questão absurda, então eu acho que não existe, né? Quer dizer, entende? Mas luto contra ela, claro, né? Porque, por exemplo, eu imagino quando eu vou num pronto-socorro, vou levar alguém da minha família ou eu próprio, vou no autoatendimento que chama, né? Ali tem vários médicos e médicas, né? E eles ganham por hora. Eu sei porque eu trabalho na universidade, curso de medicina e tal, né? Eu não consigo imaginar que a mulher, a médica, está ganhando uma hora menor do que o médico. Porque na faculdade, quando a gente dispõe, vamos pagar para o preceptor, é o mesmo preço, é hora-aula, é o mesmo preço, não existe isso. Claro que tem diferenças salariais conforme especialização, graduação, papapá. Tem contratos extraordinários que eu já vi muito. Ver uma equipe médico de excelência. Tem homem, não é porque é homem. Se fosse mulher, também pagaria mais, né? Como na área da oncologia, tem muita mulher que ganha mais que homem, por exemplo, né? Então, quer dizer, é uma coisa abominável. Agora, eu queria entender o seguinte. Eu entendo claramente que isso é a desconstrução do machismo que criou isso. Então, quanto mais desconstruir, nós vamos diminuir aqueles 90%, pelo menos no mercado de trabalho, que é um pouco mais fácil diminuir do que em outras áreas, né? Por exemplo, na área de costumes, deve ser os 90% mesmo, né? Na área do trabalho, é um pouquinho menos difícil, talvez. Mas tudo bem. Por que o Ministério do Trabalho, as fiscalizações, não conseguem apontar isso? Porque é simples. Vai lá na fábrica, pega os olerites e multa. Então, agora, o que está acontecendo? Agora isso está diminuindo porque algumas empresas estão fazendo isso no funcionalismo, que acontecia também no funcionalismo público, né? Que você dava promoções para homens e não dava para as mulheres. Então, agora, como está havendo uma transparência e algumas empresas, inclusive, se dispõe a colocar o salário dos seus funcionários à disposição das pessoas que possam fiscalizar, claro que é ruim, às vezes o empregado mesmo não quer que seu salário seja mencionado, mas no órgão público, por exemplo, é a Transparência Brasil, né? Então você tem condições de verificar. Agora, o que eu queria trazer uma questão que é importante, então essa questão da fiscalização e a questão da transparência das informações. Mas veja, olha como a coisa é cultural e é difícil. Nós já tivemos um projeto de lei que foi elaborado pelo Congresso Nacional para que houvesse uma multa caso tivesse diferença de salários entre homens e mulheres ou em qualquer outra situação também, porque é negro, porque a origem, porque a orientação sexual, quer dizer, qualquer situação, né? Mas é que o nosso tema está sendo referente à questão das mulheres. E esse projeto de lei, professor Fernando, olha que coisa mais absurda, foi vetado, na época, inclusive, era a presidente Dilma, foi vetado, tamanha foi a pressão dos grupos empresariais. Então, foi até a Dilma um projeto de lei elaborado pelo Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional, para que houvesse, então, uma multa caso tivesse diferença salarial. E ele foi vetado pela Dilma. Aí agora na reforma trabalhista, vamos falar um pouquinho da reforma trabalhista, né? Eu tenho muitas críticas à reforma trabalhista, mas uma coisa ela trouxe que foi interessante. Trouxe uma multa agora, só agora, para a diferença salarial. Mas como que só agora pode ter uma multa para a diferença salarial? Então, é um absurdo, só agora na reforma trabalhista. Mas daí, o outro lado da moeda. Que multa é essa? Uma multa insignificante. Uma multa que compensa para a empresa fazer a diferença salarial, porque Claro. se talvez, quem sabe, essa mulher vier a reclamar, conseguir provar equiparação salarial, e aí não fizer nenhum acordo, conseguir chegar até o final do processo, porque haja estômago, né? Haja fôlego para chegar até o final do processo trabalhista, fizer um acordo, e aí a empresa, então, vai pagar a diferença que já deveria ter pago e uma multa irrisória insignificante. Então, veja como é uma questão cultural. E aí eu volto para um tema que é muito importante. Talvez se a gente tivesse mais mulheres no Congresso Nacional, talvez essa multa tivesse sido diferente. Então, essa que é uma questão. Porque não é um tema também delicado, porque não é para dizer assim, as mulheres são mais éticas, são mais morais, não. Mas é que cada um é uma coisa do ser humano, cada um puxa para a sua sardinha, né? E a gente consegue perceber exatamente onde que está pegando as questões, né? E eu vou trazer só um exemplo para finalizar esse pontinho, porque, por exemplo, nós temos uma lei nacional dos concursos públicos, que é um projeto de lei, melhor me referindo, que está no Congresso Nacional desde 2003, e estava na relatoria exatamente do professor Luiz Flávio Gomes. Então, quando estava na relatoria dele, agora no ano passado, eu tive a oportunidade de ver esse projeto. E esse projeto está desde 2003. E aí, quando eu olhei o projeto, eu percebi uma série de falhas no projeto
que daí eu relatei para ele, e ele fez isso, colocou isso no relatório dele, em relação, por exemplo, às mulheres que amamentavam. Então, como é que você, que é mulher que que está amamentando, vai participar de um concurso que vai durar 5 horas? Seu filho vai ficar 5 horas sem ser amamentado? Quer dizer, não é nenhuma preocupação com a mulher, é uma preocupação com a criança, proteção integral da criança. Então, alteração no projeto de lei, sugestão de alteração, que essa mulher participe, possa sair e tenha um lugar reservado para ela ir com seu filho para amamentar. Então, alguém vai junto com ela, leva essa criança junto com ela, ela amamenta, se ela demorou 1 hora para amamentar, tudo fiscalizado direitinho, ela tem mais 1 hora para fazer a prova dela, né? Então, veja, coisas que ninguém pensou, está desde 2003 no Congresso Nacional e ninguém pensou. Então, por isso que a gente fala, por isso que é importante ter mulher para falar dos seus problemas, ter homens para falar dos seus problemas, ter negros para falar dos seus problemas, ter indígenas para falar sobre os seus problemas, porque por mais que a gente esteja intencionado, e somos muito bem intencionados, eu tenho certeza, porque conheço o professor Fernando super bem intencionado, e por mais que a gente tenha empatia, a gente não consegue enxergar, porque a gente não está lidando com esses mesmos problemas. Não, claro. Eu ainda não falei, deixei para o final falar do Luiz Flávio Gomes para não produzir tristeza entre nós, né? Mas eu recebi o relatório. Eu recebi o relatório dele, porque eu acompanhava o professor, né? O professor foi o único político que entrou na minha instituição para fazer palestra naquele período, porque ele não vinha fazer palestra eleitoral, nada, ele não veio como político. Ele veio na minha instituição 20 anos seguidos. Não era justo eu proibi-lo de vir naquele momento falar sobre temas jurídicos, entende? Tanto o respeito que eu tinha por ele era recíproco também. Mas vamos voltar. Eu entendo claramente essa questão que a senhora colocou agora da amamentação. E ontem, examinando bem aquela discussão do Gilberto, e depois todas essas coisas que eu li hoje e tal, eu percebi muito claramente o seguinte: você tem essa desconstrução do machismo que vai resolver, em boa parte, o problema. Bom, vamos imaginar que a gente desconstruiu o machismo em grande parte, né? Como, por exemplo, aqui está bem desconstruído no ambiente em que eu vivo, vamos imaginar assim. Mesmo assim, a mulher tem outras barreiras que nós não enxergamos. E como resolver essas? Essa daqui, primeira, a gente resolve com conscientização e punição, que nem o homem que bate mulher, quer dizer, que é um absurdo total, né? Multa para trabalho, essa a gente consegue resolver aqui. Mas a outra me parece mais difícil, como, por exemplo, a tripla jornada da mulher, que não tem só relação com a desconstrução do machismo. Ela vai continuar existindo, como esse exemplo que a senhora deu, o parto, a questão tributária que eu estou começando agora a estudar, né? Como vencer essa segunda fase? Se nós já estivéssemos num ambiente melhor de desconstrução do machismo, como vencer essas outras barreiras que as mulheres têm e que são inevitáveis, são delas, né? Nós temos estudos que vão mostrar exatamente isso. As mulheres com filhos com até 6 anos de idade têm salários menores, recebem menos promoções, têm menos oportunidade de emprego, estão mais desempregadas, e essa questão toda. Então, esse é um tema que a gente tem que colocar sempre assim. Nós temos diferenças, mas as diferenças não podem ser lidas como desigualdades. Então, são critérios diferentes, conceitos diferentes. A diferença entre homens e mulheres, a diferença entre as mulheres, a diferença entre os homens, né? Então, tudo isso a gente sabe. Agora, até que ponto isso vai impactar uma questão de você não ter o mesmo direito? Então, se é a questão de a mulher engravidar, ela não vai ter direito de participar de concurso, nós temos situações muito delicadas, que a gente está na Associação Brasileira de Mulheres Carreiras Jurídicas, que vai agregar, já existe há 30 anos aqui no Brasil, ela agrega, então, promotoras, juízes, advogadas, defensoras, todas as carreiras jurídicas, enfim, né? E a gente está numa luta muito grande exatamente nesse sentido, porque imagine a seguinte situação, professor Fernando, uma mulher e um homem entram num concurso público e passam no concurso público na mesma data e assumem na mesma data. Esta mulher engravida, vai para licença maternidade, o homem não engravida, né? Ainda biologicamente não temos essa posição. Imagina que ela engravide 2 vezes, que é a média, né, razoável de mulheres terem 2 filhos.
ela então, o que acontece? No momento da promoção, o período que ela está em licença maternidade não está contando como prazo de tempo para a promoção. E aí ela entrou na mesma data que o homem, ele recebe a promoção e ela vai ficando para trás. E aí eu pergunto, existe justiça nisso? Claro que não existe justiça. Então nós temos que corrigir essas questões, como também nós vamos encontrar muitos problemas no âmbito das mulheres que estão fazendo dissertação, estão fazendo seus mestrados, porque aquele prazo para entregar a dissertação, a tese, não muda caso ela engravide ou ela não engravide. E aí nós estamos falando disso, e aí nós temos que colocar as coisas com todas as letras, num país em que o aborto não é possível. Então, a mulher não tem opção de não querer ir à frente na gravidez, salvo nos casos legais, né? Então, a sociedade tem que assumir isso. Então, a sociedade tem que assumir esse custo, tem que assumir esse ônus, e não pode recair exclusivamente na mulher. Quer dizer, não é culpa da mulher que ela engravide, 2, ainda bem que as mulheres ainda querem engravidar, professor Fernando, porque imagina o que vai acontecer a partir do momento que as mulheres decidem, não, agora engravidar, não quero mais, nenhuma mulher mais vai querer engravidar, nós vamos encerrar a nossa participação de humanidade aqui na Terra, né? Então, é uma situação objetiva e, objetivamente, nós não podemos fazer com que essa situação recaia em prejuízo. Então, nós temos que ter leis para assegurar e leis que sejam fiscalizadas, né, porque não adianta só ter lei e serem burladas, para que efetivamente não haja essa diferença. Então, tem muito para fazer. Agora, o que a gente percebe? Falta vontade política. E aí volto para um tema anterior. O nosso legislativo brasileiro é com a menor participação da mulher na política. E aí alguns vão dizer, mas é difícil conseguir, porque as mulheres não querem participar da política. E eu sempre faço um desafio. Será que é a mulher que não gosta da política ou será que é a política que não gosta da mulher? E a gente encontra tantos casos e tantos relatos e tantas informações sobre essa dificuldade da mulher na política, fora... Uma outra que eu considero muito importante... Vai voltar. Deu uma cortadinha. Deu uma cortada? Cortou, Então, que eu ia dizer que, não sei se você falou ali, que se é a mulher que não gosta da política ou se é a política que não gosta da mulher, né? E aí, só para emendar, então, o Brasil é um dos países que tem a menor índice de participação, dos quase últimos, né? Participação da mulher na política. Atrasou muito a nossa legislação eleitoral, né? E mesmo a legislação eleitoral demorou muito, mas também não adianta você dizer mulher participe da política e não dar as demais condições para essa mulher. Então, o exemplo que aconteceu na última eleição de 2018, nós dobramos a participação das mulheres no parlamento, dobramos. Ainda é pouco, porque mesmo era tão pouco que dobrar continuou sendo pouco, né? Vamos só esclarecer isso. Mas, enfim, nós tivemos, dobrou. Mas dobrou por causa do quê, professor Fernando? Dobrou exatamente porque houve uma decisão judicial no sentido daqueles 30%, era 30% da cota, mas também 30% do dinheiro, também 30% da participação da mulher na TV, na rádio, né? Então, a questão da comunicação também era de 30%. Então, foi esse gatilho é que modificou a situação aqui no Brasil. E tudo isso volta para o tema que a gente começou, que é a questão da violência contra a mulher, porque o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar duas coisas que eu acho muito importante da gente colocar aqui. Todos os países, estatisticamente, agora é uma questão estatística, estatisticamente, os países que têm mais desigualdade de gênero, têm mais violência de gênero. Então, é uma questão estatística. Você tem mais desigualdade de gênero? Então, eu não preciso nem olhar os dados da violência. Vai ter muita violência. O que acontece no Brasil? A desigualdade no Brasil, medida por 4 fatores. Daqui a pouco eu posso até falar desses 4 fatores, que eu acho que é interessante a gente falar quais são, né? Como é que você mede isso, né? A desigualdade entre homens e mulheres no país. Então, a desigualdade medida no Brasil nos coloca numa posição muito desconfortável. Aí, quando a gente vai olhar a violência contra a mulher, também está em nível muito desconfortável, né? Então, objetivamente, a violência contra a mulher é analisada a partir de homicídios, certo? Então, de mortes de mulheres. Então, você tem um dado concreto, e esse dado é importante a gente colocar e saber como é que a gente chega nele, né? Porque o Brasil é considerado o 5º país que mais mata. Como que a gente chega nesse 5º país? Primeiro, a gente vai lá para o sistema de saúde, não é no sistema de justiça. Então, não é dos processos de homicídio, de feminicídio, de violência, não. Não é o sistema de justiça.
é no sistema de saúde. No sistema de saúde, nós vamos encontrar um formulário, que ele tem um nome de SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Nós vamos lá naquele formulário, verificamos quais foram as pessoas que morreram, que são do sexo feminino, puxamos esse número. Depois, nós ainda fazemos uma outra classificação. A gente retira aquelas mortes que foram naturais, aquelas mortes que foram acidentais, e deixamos só as mortes violentas. E aí a gente ainda faz mais uma matemática aqui. Divide por cada 100 mil mulheres habitantes daquele país. E a gente chega numa taxa. Então, uma taxa proporcional. É proporcional à quantidade de mulheres que vivem naquele país. E nós só temos, então, 4 países que utilizam essa mesma metodologia e que tem um número, então, maior de mortes de mulheres. O que significa dizer, então, que o Brasil é o 5º país que mais mata. Então, nós temos essa lógica. E aí eu sempre gosto de falar isso, né? Porque se de um lado a gente fala que para resolver o problema, como que a gente pode resolver o problema da violência contra a mulher? Exatamente mexendo aonde? Mexendo na desigualdade. Né? Então, quanto mais a gente mexer na desigualdade, quanto for menos desigual, menos violência a gente vai ter também. Então, essa é uma equação que eu digo que vai salvar vidas. Além de ser uma questão de justiça, né? Porque a igualdade é uma questão de justiça, não é justo que você faça exatamente o mesmo trabalho que o seu colega e você tenha um percentual, na média, de 25% a menos. Na nossa casa, que é da advocacia, chega a 70% essa diferença, né? Então não é justo isso. E aí, nessa perspectiva, a gente trabalha não só que não é justo, como também vai salvar vidas, né? Então, olha que coisa fantástica. Eu tenho uma questão que a gente tem estudado muito. Por que que depois de 200 anos da Revolução Francesa, Declaração de Direitos Humanos da ONU, já estamos na 5ª geração dos direitos humanos, né? Então, essa questão elementar da não agressão ao cônjuge, ou à mulher, etc., era uma coisa que já era para estar superado, porque grandes direitos foram todos resolvidos nesses 200 anos, tanto que a gente vai para a 2ª geração, 3ª geração, 4ª geração, né? E por que aumentou, depois de 200 anos, essa agressão à mulher? Eu sou um grande questionador desse tema, né? Eu sempre achei que é porque a mulher realmente se empoderou. Agora ela fala, olha, eu não sou mais propriedade. Eu vou lavar roupa se eu quiser, vou fazer comida se eu quiser. Claro que eu vou cuidar dos filhos junto com o meu marido ou com o meu companheiro, né? A mulher é abandonada muitas vezes, né? E aí ela tem que cuidar sozinha da família, e o marido fica inventando história para não pagar a pensão. E aí, quando tem um outro romance, às vezes uma outra mulher impede de que ele realmente atenda a criança, né? Que é uma confusão mórbida, né? Mas o que a senhora acha? É pelo fato do empoderamento da mulher? Porque essa violência, ela existia menos porque a mulher nem apanhava, porque ela não se insurgia. Hoje ela diz, tchau, tô fora do relacionamento. Então, como ela era propriedade, ele a mata. É isso, será? Esse empoderamento trouxe maior violência contra ela, pelo homem não aceitar? Então, muito importante de falar o que significa esse empoderamento, né? Porque tem 3 palavras, professor Fernando, que são consideradas malditas, né? Feminismo, as pessoas se assustam com o feminismo. Quando a gente fala gênero, as pessoas se assustam com a palavra gênero. E empoderamento. Então, o empoderamento é a questão de potência, né? A pessoa tem potência, todos nós temos potência. Então, é você dar para o outro a capacidade de ele gerir o seu próprio destino, né? Então, essa capacidade de gerir o seu próprio destino. E quando a gente vai falar, então, dessa questão do aumento de mortes de mulheres ou de violência de mulheres, a gente sempre trabalha duas perspectivas. Uma perspectiva exatamente essa. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Por que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero? Porque a desigualdade de gênero vai fazer com que haja uma hierarquização, né? Um tem mais poder e o outro tem menos poder. E aí, qualquer hierarquização que a gente possa imaginar, sempre ela acaba causando uma propensão de violência. E aí nós temos a violência que vai acontecer, que é a chamada violência de gênero, né? Para a gente entender a violência de gênero, a gente poderia falar de uma série de
de conceitos aqui, nacionais, estrangeiros, mas sempre entendendo que a violência de gênero é aquela que é dirigida para a mulher e que o homem não sofreria essa mesma violência, ou se sofresse, sofreria numa proporção bem diferente, né? Porque quando a gente pensa de violência, homens e mulheres podem sofrer violência, mas tem algumas violências que são dirigidas quase que exclusivamente ou quase que exclusivamente às mulheres. Então, quando a gente fala do mercado de trabalho, que as mulheres estão recebendo menos, estão com menos possibilidades, elas não só recebem menos, como elas têm uma jornada de trabalho menor, ou seja, no final do mês, também vai incidir num valor menor de salário no total, porque a hora de trabalho é menor e o tempo, né, de jornada de trabalho também é menor. Então, nós temos todas essas questões para falar. E aí, quando a gente vai falar, então, dessa violência, que a violência é a questão salarial, o que isso causa? Isso vai causar um problema que tem a ver com a violência doméstica, que é a questão da mulher ser dependente, né, da dependência. E muitas vezes, então, ela tem uma dependência econômica e tem uma preocupação também com a vida dos filhos, como seria depois que ela se separar, porque ela sabe que ele vai constituir outra família, vai ter outros filhos, então tudo vai ficar mais diferente, mais difícil, né, para os seus próprios filhos. Agora, só para lembrar, e aí é importante, porque tanto a preocupação com os filhos quanto a questão financeira estão empatadas como segundo e terceiro lugar, como motivos que vão fazer com que as mulheres não separem dos seus maridos. E é importante também falar que, a partir da visão da mulher, então, a mulher que sofre violência é que está nos contando a história dela. Porque se a gente perguntar para a sociedade tem muitos equívocos em relação a isso, né? Mas quando a gente pergunta para a mulher, você, mulher vítima, que é uma pesquisa de vitimologia, você, mulher vítima, por que você continua nesse relacionamento abusivo? Então, em segundo e terceiro lugar, empatados, basicamente empatado, está a preocupação com os filhos e a questão financeira. Então, a questão financeira volta para o tema nosso aqui, né? Mas, em primeiríssimo lugar, fica exatamente o medo da vingança do agressor. E aí vem um tema que conecta exatamente com a pergunta do professor Fernando. Então, será que agora, essa mulher que está se empoderando, que está dizendo o que eu quero, o que ela quer para si própria, e está, de certa forma, desafiando, vamos colocar o desafiando aqui entre aspas, né? Desafiando aquele poder marital, aquele poder patriarcal, como a gente sempre gosta de falar também, até que ponto que isso, então, está impactando. E diria que está impactando, sim. A gente vai observar nos registros de violência, hoje, está aumentando a violência dos ex e está diminuindo a violência do atual marido. Né? Então, nós estamos nessa linha, assim, ao contrário agora. E uma pesquisa feita aqui no estado de São Paulo, pelo Ministério Público, olhando agora os processos judiciais, vai dar conta de que 45% das mulheres que morreram aqui em São Paulo, morreram exatamente porque elas estavam se separando. Né? Então, na verdade, o que a gente encontra nessa situação? Normalmente a gente vê nas manchetes do jornal dizendo assim, ele matou porque ele não se conformava com o fim do relacionamento, assim que a gente escuta, né? Então a gente ouve por aqui e sai por aqui, porque não é bem isso. Na verdade, o que ele não respeitou? O direito da mulher de gerir o seu destino de acordo com como ela queria, a liberdade de escolher com quem ela quer conviver. Então, quando a gente escuta no jornal dizendo ele não se conformou com o fim do relacionamento, risquem e coloquem ali, né? O que aconteceu? Ele não respeitou o direito da mulher de dizer com quem que ela queria se relacionar. Então, está muito ligado, sim, essa questão. E só para esclarecer, o segundo motivo, com 30% dessas mortes de mulheres aqui no Ministério Público de São Paulo, vai se dar exatamente pela alegação de ciúmes. Eu matei porque eu tinha ciúmes. E, de novo, a gente tem que riscar essa palavra ciúmes e colocar exatamente o que é. É o sentimento de posse. Então, voltando para o tema que o professor Fernando colocou, o sentimento de posse. Tudo isso vai ter uma implicação direta na questão salarial, na questão desses obstáculos que a gente está falando, inclusive de promoção das mulheres, né? Porque a violência, em primeiro lugar, uma coisa muito importante, a violência impacta o PIB brasileiro num percentual que não se tem certeza exatamente qual é, mas mesmo o que se está falando como sendo X ou Y é muito grande. Né? Não se tem certeza exatamente qual é, mas impacta muito. E impacta por quê? Porque essa mulher falta no trabalho, porque essa mulher pede transferência, porque essa mulher sai do trabalho. Então, é um impacto para as empresas. E aí, só para fazer um parênteses bem rapidinho aqui, professor Fernando, a primeira pesquisa que nós tivemos sobre violência contra a mulher no Brasil, data da década de 90, e ela foi feita por organismos internacionais que queriam saber como é que estaria o investimento
empresarial no Brasil. Investimento de empresas no Brasil. E um dos itens que é verificado quando você vai fazer um investimento estrangeiro num país é saber qual é o nível de violência contra a mulher, porque isso impacta diretamente na diminuição dos lucros da empresa. Então, olha que coisa triste, né? Não foi por uma questão humanitária que se fez a primeira pesquisa de violência contra a mulher no Brasil, não foi exatamente isso. Mas para a gente voltar para o nosso tema, eu queria falar desses 4 fatores, então, pode ser? Os 4 fatores da violência. Uma questãozinha para desconstrução do machismo que a gente fala, né? Para muitos amigos meus falam assim, mas você fica só defendendo a mulher na questão da violência, tem mulher também que matou o marido, esquartejou o marido porque ele arrumou outra mulher, ou não sei o quê, amante, blá, blá, blá. Eu falei, não, é verdade, claro, é o que a senhora acabou de falar. A violência também existe da mulher em relação ao homem, claro, mas é infinitamente menor do ponto A gente tem que pensar, tem que lembrar dos casos. Agora eu reportei essa semana um caso de uma mulher que está sendo acusada de ter matado o marido também. A gente tem que contar nos dedos e a gente tem que sair do Brasil para lembrar desses casos, né? Enquanto que na situação da mulher, a gente abre o jornal todos os dias e tem pelo menos 15 notícias, né, de violência, de mortes de mulheres nessa situação. E a gente nem está contando as tentativas de homicídio, porque o que sai no jornal, normalmente, é a morte de mulheres, né? Então, realmente são números bastante diferentes. Por isso que a gente fala que é uma violência de gênero, porque a gente não tem a mesma violência dirigida do homem contra a mulher e da mulher contra o homem. E ainda tem um dado, professor Fernando, que é uma questão de gênero para a gente colocar, que nós temos muitos casos de mulheres que matam os homens, inclusive agora na pandemia isso está vindo à tona de uma forma muito assustadora, para se defender de violência doméstica. Então, olha como é interessante isso. Nós temos, inclusive, uma legislação na Argentina que vai dizer que o pai que mata a mãe do seu filho, né, perde o poder familiar, vai perder o poder familiar. E na Espanha, desculpe, na Argentina tem uma ressalva, salvo se foi a mãe que matou o pai numa situação de violência doméstica. Então, ela não perderia nem sequer o poder familiar neste caso, né? Ela manteria a guarda dos filhos. Então, para entender que também ainda assim tem essa situação para a gente analisar. Então, a gente não está aqui, claro, fazendo essa live para dizer assim, as mulheres são boazinhas e os homens são malvados. Não, a gente vive uma estrutura de sociedade, infelizmente, que por uma série de situações que a gente precisa compreender e precisa lutar contra, nós encontramos uma situação de intensa violência contra a mulher e intensa desigualdade contra a mulher. Claro. E essa violência contra a mulher, essa desigualdade, não quero dizer aqui que não exista a violência contra o homem, e aliás, morrem muito mais homens do que mulheres no Brasil, e a questão não é essa. A questão que a gente está discutindo são características, né? Como é que as mulheres estão morrendo? Estão morrendo dentro de casa. Quem é que está matando? Os seus ex-companheiros. Então, são características que a gente precisa estudar e verificar para que a gente possa ver qual é a solução para o problema. Agora, como é que os homens estão morrendo? É outra discussão, é outro estudo, é outra análise, né? Então, é a mesma coisa do médico. Não é porque o médico se especializa em oncologia que ele não está nem aí para os outros tipos de doença. Absolutamente. Né? Mas antes só da senhora falar dos 4, só para engatar nessa pergunta, a Cláudia Viana Garcia, ela perguntou, a pandemia agravou essa diferença? Sobre a violência nós já vimos, né? Mas essa diferença entre o homem e a mulher e seus direitos? Os empregos, nós já vimos aqui que mais mulheres estão desempregadas na pandemia. Só para a gente ter uma ideia objetiva, submissão de artigos para revistas científicas, né? Caiu pela metade o número de mulheres que estão mandando seus artigos para serem analisados, para serem publicados por revistas científicas. E isso vai causar diretamente um dano em relação a essas mulheres que sejam, por exemplo, universitárias. Porque nós sabemos que nós que somos universitárias precisamos, por ano, ter uma produção X de artigos científicos que tenham sido aprovados para que a gente possa se manter naquela posição e para a gente possa até, inclusive, galgar melhores condições dentro da universidade. E por que caiu? Caiu por conta exatamente do quê? Nós temos os filhos dentro de casa, né? Nós temos a casa, exatamente a casa. E nós temos o maridão também dentro de casa, né? E às vezes o maridão bate no peito para dizer, não, eu sou legal, eu ajudo a minha mulher. E aí eu digo, cuidado com isso, porque não é uma ajuda. Ajuda você faz quando você não tem responsabilidade pela coisa. Você não precisa fazer a coisa. E o trabalho de casa é um trabalho que tem que ser dividido, né? Não é o homem ajudando, tem que ser dividido. Então nós vamos encontrar essa perspectiva
diretamente objetiva, né? Já tem pesquisas que vão mostrar isso. Já diminuiu, e isso vai impactar o quê? Na questão vai ser um obstáculo isso em relação à promoção dessa mulher. Então, são os obstáculos verticais que a gente estava mencionando, né? Ótimo. Então, antes de eu fazer aquela última pergunta lá do tributário, porque nós temos 15 minutos, vamos nos 4, então, que a senhora ia mencionar. O 4 tem a ver com esse nosso tema. Os 4 vão mostrar assim, eu vou dividir os 4 em 2 grupos. Num grupo, nós vamos encontrar acesso à saúde e acesso à educação. E aí tem um tema muito legal, porque o Brasil, a qualidade, né, de acesso à saúde do homem e à saúde da mulher é exatamente igual. Quando a gente vai para a educação, a condição de acesso à educação do homem e da mulher no Brasil estão exatamente iguais. Então, nós estamos no número 1 de igualdade. Claro que a gente está ao lado da Finlândia, da Noruega, do Canadá. Claro que lá tem a mesma igualdade de muita qualidade. Aqui nós temos a mesma péssima qualidade, né? Então a gente tem que só identificar isso. É igual, claro que na Finlândia é igual porque é maravilhoso, e aqui é igual de péssima qualidade, mas é igual. Então esse é um grupinho. O segundo grupo que eu ia me referir, que é o fator 3 e o fator 4. No fator 3, nós vamos encontrar exatamente a questão do salário. E aí nós já vimos que a média nossa no Brasil, mesmo fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo cargo e mesma função, com uma diferença de 25%, certo? Na média, né? E o número 4, que é o acesso da mulher à política, que eu já disse que, infelizmente, o Brasil é dos países com menor índice de participação da mulher no parlamento, né, nos parlamentos. E aí, por que eu dividi em 2 grupos, professor Fernando? Porque é interessante que, quando se trata de algum tema que a mulher pode fazer por ela mesma, ela está bem. Tá? Tanto quanto o homem, que é a questão da educação. Você vai se cuidar, você vai ter acesso à saúde, então você se cuida. E, desculpa, a educação, você vai à escola, você estuda. Então depende da mulher fazer isso, depende do homem fazer. A saúde é a mesma coisa, depende da mulher se cuidar, depende do homem se cuidar. Agora, quando nós vamos para o outro grupinho, em que a gente vai encontrar o trabalho e nós vamos encontrar a política, muito diferente. Aqui a gente tem desigualdade. E a gente tem desigualdade por quê? Porque não é a mulher, ela fazendo por ela própria. Ela precisa de um terceiro para validar. Ela precisa de alguém que vai contratá-la, ela vai precisar de alguém que vai dar promoção para ela, alguém que vai dar aquela função, aquele cargo que ela não tinha. A mesma coisa na política. Ela precisa de alguém que vai apostar nela como candidata, porque não adianta só ela se candidatar, tem que alguém apostar. Hoje no nosso sistema eleitoral, a gente sabe que funciona se efetivamente o partido político investir na candidatura dos seus candidatos, né? Então tem que ser, tem que haver isso. E mais do que só se candidatar, ela precisa ser eleita e precisa de terceiros para avalizar a sua conduta. Então tudo que depende de terceiros, a dificuldade da mulher, que tem a ver exatamente com aquilo que a gente começou a nossa conversa, né? Que é aquela dificuldade de se pensar na mulher nesses cargos de poder de decisão, porque a gente não está acostumado com isso, então a gente tem que mexer algumas engrenagens aqui na nossa cabeça, nas nossas mentes e corações também, né? Tanto que a gente vai ver também, professor Fernando, a questão da linguagem, né? Agora nós provavelmente vamos ter eleições, tudo indica. Mas aí as pessoas já estão perguntando, você já tem candidato a prefeito? Você já tem candidato a vereador? E quando a gente vai lá, né, colocar o nosso dedo nas eleições, tem flexão de gênero lá ou não tem flexão de gênero? Então, veja, a própria questão já vai se levando para a ideia de que você vai eleger um homem, porque você fala prefeito, você fala vereador, né? A própria Câmara, né? Eu que estive o ano passado muitas vezes, a primeira vez que eu entrei na Câmara dos Deputados, né? Então a gente tem inclusive um abaixo-assinado, se alguém quiser assinar aí, está à disposição na internet, que é para mudar o nome, inclusive, da nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, transformá-la para a Ordem da Advocacia do Brasil, porque todas as outras carreiras profissionais já tiveram essa preocupação, e nós ainda Falando estamos com isso. sobre isso, a senhora acha que nós só vamos ter uma mulher na presidência da Ordem se nós tivermos eleição direta para a OAB nacional? Porque eu vejo, eu sei das desproporções nacionais, obviamente, não sou imbecil, né? Mas a gente vê que funcionou tão bem a eleição direta para a Ordem dos Advogados nas seccionais, mas tão bem, a gente convive tão bem com isso, ganha um, ganha outro, vão se revezando, né? Por que nacionalmente nós não temos eleição direta?
Se a senhora não puder dizer sobre isso, pelo seu fato de ser conselheira, eu respeitarei, né? Mas a senhora já tem uma posição sobre esse tema, não? Eu acho que era válido, não no sentido de que isso vai ajudar ou não ajudar a mulher, né? Não, eu sei, eu confundi as... Mas nós estamos exatamente nesse momento, dentro da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal, fazendo toda uma revisão da legislação eleitoral dentro da OAB. Inclusive, antes de chegar aqui na nossa live, estava assistindo uma outra anterior que estava tratando exatamente desse tema e mudando, inclusive, a questão dos percentuais, mudando a questão não basta dizer cota para as mulheres, nós temos que incentivar a participação das mulheres, né? E incentivar não é porque a mulher não quer, porque ela não gosta, é porque é muito difícil para essa mulher devido àquilo que a gente falou anteriormente, né? Que há toda a política que não gosta da mulher, né? Só para a gente ter uma ideia desse tema, fazendo esse recorte, quando a gente vai verificar as filiações partidárias, nós já temos quase 50% das filiações partidárias compostas de mulheres. Então, como que a mulher não gosta de política? Se ela não gostasse, ela nem se filiaria a nenhum partido, né? Então, existe essa questão. Agora, a gente volta para o tema referente à questão da ordem dos advogados. Acho que é válido, sim, uma eleição direta. Acho que vale a pena a gente investir nisso. Claro que a gente tem que ter muito critério. Exatamente por isso, como é que vai fazer? Como que vai ficar custoso fazer uma campanha nesse Brasilzão todo? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e raciocinar muito essa questão. Agora, professor Fernando, voltando para o nosso tema, vou lançar aqui uma pergunta. Quanto tempo, nós sabemos que tem 25% de diferença entre homens e mulheres aqui no Brasil, né? Quanto tempo nós vamos levar, porque tem uma estatística que vai dizer que nós vamos chegar à igualdade de salário entre homens e mulheres. Agora, quanto tempo vai levar? O professor Fernando fez uma pesquisa sobre isso? Não, nunca fiz. Eu nunca fiz... Duas centenas, não, 200 anos para a gente chegar à igualdade. Se a gente continuar com esse ritmo, devagarinho, que a gente está vendo da igualdade. Aliás, preciso até dizer que essa pesquisa que falou 200 anos foi feita quando estava diminuindo a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Mas a última pesquisa de 2019 já mostrou que começou a aumentar novamente. Então, a gente estava regredindo, né, na questão da igualdade, estava progredindo na questão da igualdade, regredindo na questão da desigualdade. A última pesquisa mostrou que aumentou de novo a diferença salarial e agora, com a pandemia, imagine só o que vai acontecer, né? Então, são 200 anos para a gente ter a igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. É aí que eu sempre fico dizendo, né, será que a gente vai ter essa paciência para esperar tudo isso? Acho que não, né? E acho que essa discussão que a gente está fazendo hoje, e agradecendo esse espaço que o professor Fernando Passos deu aqui para a gente, é importante para a gente refletir, mais do que isso, se conscientizar e, mais do que isso, se empenhar na luta para que a gente possa acabar com essa grave injustiça que a gente tem no Brasil. Claro. Olha, o último tema que eu quero trazer, mas a senhora, por favor, fique livre para outros temas, é essa questão que eu estou me apaixonando, a questão da injustiça fiscal, né? Que tem até um artigo que fala injustiça fiscal tem rosto de mulher, né? E eu estava estudando, falei, mas meu Deus, mas como que vamos resolver isso, tal, né? Então, eu verifiquei muito essa questão, que a mulher ela tem uma jornada de trabalho não remunerado gigantesco e que ela não pode abater depois, por exemplo, no imposto de renda da pessoa física, o homem poderia abater. Depois, há outras questões que são muito mais complexas do ponto de vista tributário, que ou como o casal pode declarar conjuntamente, o marido se aproveita mais do que a mulher dos abatimentos. Isso é um absurdo, né? Porque entre o casal tinha que ser muito bem resolvido, não é? Lá na minha casa sempre foi muito bem resolvido. A gente faz conforme a entidade familiar vai pagar menos. Para isso que existe. É lícito. Você escolhe, né? É lícito. Não fazemos nada errado. Nunca fui auditado em nada, etc. Só fui uma vez que a minha mulher caiu na malha fina, porque eu faço imposto de renda, eu esqueci de declarar a aposentadoria dela, porque ela é tão jovenzinha que eu falei, eu esqueci na minha cabeça que a minha mulher já tinha se aposentado, né? E aí eu caímos na malha fina, claro, evidentemente fomos lá e pagamos, né? E esse ano ela falou, olha, não vai esquecer que eu tenho aposentadoria. Mas foi um esquecimento, claro, fui lá, paguei com multa, etc. e tal. Ela pagou, né? Ela pagou, não teve problema nenhum, tal. Então, mas o que eu achei interessantíssimo, além dessa questão da jornada não remunerada,
que é uma coisa que vários países estão pensando, eu achei a questão do IVA, que aqui nós chamamos de ICMS, né? Dos produtos essencialmente femininos e os produtos que eles falam do cuidado, né? Por exemplo, e que a mulher tem essa jornada do cuidado, idosos, etc. A mulher é 3/4 ela que cuida do que o marido, ou o companheiro, etc. A criança também e tal. Então, ela tem a jornada legal é diminuída porque ela precisa cuidar disso. E, no fim, a tributação acaba sendo a mesma, exceto se ele ganhar muito mais. Muito bem. Mas eu fiquei impressionado desses artigos que mostraram, por exemplo, absorvente feminino. Absorvente feminino é algo que a mulher não pode ficar sem. É uma questão essencial para a mulher. Né? Eu tive 2 filhas, minha esposa, eu sempre vi, teve que comprar mods em casa. Muito bem. A tributação desses produtos eminentemente femininos é maior, muitas vezes, do que a tributação de outros produtos para homens. Então, produtos femininos, professor Fernando, é impressionante. Um desodorante feminino é mais caro do que o masculino. O shampoo feminino, tudo que é feminino, impressionantemente, pode comparar no supermercado, né? Ele é mais caro do que feminino. Começa com essa questão absurda. A segunda questão também absurda. Quem é que paga mais imposto de renda, proporcionalmente falando, claro, no Brasil? É a mulher e a mulher negra. Então, olha que coisa mais absurda, né? Então, a mulher negra, proporcionalmente falando, claro, né? É quem mais paga imposto no Brasil. É absurdo isso. Então, nós temos essa questão, e a gente tem uma outra questão também importante, que eu vi que vocês começaram ontem, professor Gilberto e professor Fernando, sobre a questão da maternidade, aquela questão do imposto, né? E eu assisti depois, não consegui assistir na hora, mas assisti depois a live de ontem, e eu fui perguntar para a professora Daniela Borges, né, que é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, que é tributarista, e fui perguntar para ela essa questão. Então, é uma questão interessante, que é da live de ontem, mas que a gente pode colocar aqui. Então, nós temos a licença maternidade, é claro que a licença maternidade é paga pela União, né? Então não é o empregador que vai pagar, o empregador repassa o valor, mas ele se ressarce da União. Mas tem um tal do imposto, o imposto patronal, previdenciário patronal, que é de 20% do salário, não é pouca coisa. Esse imposto continua sendo pago mesmo com a mulher em licença maternidade. Então, objetivamente falando, muito objetivamente falando, o que acontece? O patrão, né? O empregador, ele continua pagando esse imposto de 20%, mas ele tem que contratar mais uma pessoa para ficar no lugar dessa mulher e também tem que pagar o 20% do salário dessa pessoa. Então, vamos imaginar que essa mulher recebesse 10 mil reais, ele está pagando 2 mil, ele contrata alguém pelos mesmos 10 mil reais e paga também os 2 mil. Então, essa ideia que está, essa decisão, essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal, para entender que isso acaba onerando as mulheres, onera o patronato, claro, mas com isso vai criar um obstáculo à contratação de mulheres. Né? Então, essas questões todas que a gente tem que demover, e é muito importante a gente acabar com todo esse tipo de obstáculos para a contratação de mulheres. Né? Eu me lembro, na época mesmo da CLT, as discussões, não que eu sou da época que foi feita, mas as discussões são feitas em relação a isso, a partir de determinado número de funcionários, você tem que ter uma creche dentro da sua empresa. E aí, então, o que se fazia? As empresas, então, contratavam mulheres no limite para não precisar fazer. Quer dizer, e aí tem que fiscalizar, a gente tem que incentivar, tem que fazer o contrário. Olha, você que tem mulheres, vai pagar menos imposto. Você tem que fazer esse tipo de coisa. Né, para a gente não ter que pedir para as mulheres não engravidarem mais para não terem prejuízo. Né? Claro, pelo amor de Deus. Hoje eu vi uma estatística, entre os que nasceram no mundo e morreram, nós já temos o dobro de nascidos. Graças a Deus, então, a humanidade vai continuar. A minha filha, lá em Portugal, ela fez um trabalho, Fair Share, que mostrou bem essa questão das multinacionais se aproveitando para pagar menos tributos, e todos os artigos de hoje que eu li dizem que isso tem atrapalhado a mulher porque é menos recurso para as creches, etc, etc. Esse artigo foi publicado essa semana, eu vou tomar a liberdade de mostrar para a senhora, e escrito por uma mulher estudante do curso de mestrado. Doutora Alice, nós estamos terminando. Foi demais essa live. Acho que nós temos que continuar,
com outros temas futuramente. E eu queria demais agradecer a senhora, fazer a homenagem ao professor Luiz Flávio Gomes, que nos deixou, e nós nos encontramos a última vez, eu com a senhora que estava casada com ele, nos vimos no avião, numa viagem maravilhosa, e nossa homenagem profunda a ele. Eu quero dedicar essa live à senhora e a esse relacionamento maravilhoso que vocês tiveram. E convidar a todos para a live de amanhã com a doutora Carla Rister. Muito obrigado, foi uma honra muito grande e aprendi muito.